Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Naquele sábado, um pouco antes do fim do serviço, um amigo de trabalho ali da firma me fez aquele convite. Perguntou se eu tinha compromisso. Como eu disse que não, ele falou: não tá afim de ir lá em casa assar uma carninha? Essa carninha? Churrasco? O que houve? Tá comemorando alguma coisa? Ele então me explicou que sua esposa tinha convidado uma amiga para fazer alguma coisa na casa deles e pediu para ele convidar algum amigo para apresentar essa amiga. Segundo meu amigo, quando ela pediu aquilo, ele tinha pensado em mim no primeiro instante. Perguntei da mulher que tipo de mulher que era, se era bonita. Claro que eu perguntei, né? Mas a gente ensinou quantos anos que ela tinha, mas ele falou que não sabia. Mas que a mulher dele não ia colocar um amigo do marido assim numa roubada, né? Acabei aceitando o convite, até porque estava sozinho mesmo. Só que falei que ia dar um pulo em casa para tomar um banho, trocar de roupa, ficar mais apresentável. Eu já sabia onde ele morava. Já tinha lhe dado carona 2 ou 3 vezes. Só que nunca tinha entrado na casa dele. Como também não conhecia a sua esposa. Quando lhe dei carona, ele até me convidou para entrar, mas, enfim, sempre estava na correria, né? Segundo o meu amigo, o nome dessa amiga da sua esposa era Denise. E não vou negar que fiquei morrendo de curiosidade. Inclusive, fiquei de levar uma bebida, um vinho, uma cerveja, uma vodka para fazer caipirinha. Eu já estava separado, fazia mais de 1 ano. Não tinha filhos, morava sozinho. E volta e meia me arranjava com alguma mulher, mas nada sério. Só romances casuais. Depois da minha separação, até por conta do perrengue que eu enfrentei, eu já tinha jurado a mim mesmo que não entraria em outra roubada. Relacionamento sério, nunca mais. Só se eu fosse muito louco, depois de tudo que tinha passado. Na verdade, eu estava numa época, assim, uma fase de curtir a vida, aproveitar. E veja, sempre fui sincero nesse ponto com todo mundo que se envolveu comigo. Nunca iludi ninguém. Nunca fui do tipo de prometer, de dar esperança, de modo que jamais poderia ser taxado de aproveitador. E a verdade é que eu estava vivendo bem demais desse jeito, viu? Sozinho, sem ter que dar satisfação para ninguém. Lembro que cheguei na casa do meu amigo por volta das 6 horas da tarde. Ele já tinha mandado mensagem perguntando se eu já estava a caminho, por que eu estava demorando tanto. Mandou até uma foto que ele tinha tirado da amiga da esposa, sabe? Sem ela perceber, só para me mostrar. E olha, até que era bonita. Tinha lá os seus encantos. Em resumo, cheguei. O Cid veio me receber na porta, me ajudou a levar as bebidas para dentro. E foi então que eu fiquei diante da tal Denise e da esposa dele. Como eu não conhecia nenhuma das duas, ele me apresentou a elas. E olha, não vou mentir, chegou a rolar um certo clima entre nós dois, eu e a Denise. Quando a gente foi se cumprimentar, senti aquela emoção que a gente sente quando se sente atraído por alguém. Claro, tinha o entorno todo, né? Aquela coisa de já saber que ela tinha ido para me conhecer e vice-versa. Enfim, o Cid já tinha colocado uma costela para assar desde a hora que chegou. Devia estar quase no ponto. Ficamos ali na área da churrasqueira, ali, bebendo, conversando. Ficamos na maior paquera o tempo todo, eu e a Denise. Pelo jeito, assim como eu tinha me interessado por ela, ela parecia ter se interessado por mim. As duas trabalhavam perto, ela e a esposa do meu amigo. Resultado,
Teve uma hora que o Cid e a Rafaela nos deixaram ali sozinhos. Claro que de propósito. E aquilo que estava para acontecer, tudo ficou assim muito mais evidente. E no fim, acabou rolando um beijo. Um beijo foi puxando o outro, mais outro. E depois que eles voltaram ali para junto da gente, estávamos grudados como se fôssemos dois namorados. Bom, daí para diante foi só alegria. O ambiente ficou ainda melhor. Jantamos, depois continuamos ali conversando, bebendo. O tempo foi passando, até que a certa altura, a Rafaela me olhou e falou: a Denise vai dormir aqui hoje. Se você quiser, eu posso arrumar um cantinho para você também. Antes que eu falasse qualquer coisa, o Cid arrematou: acho bom. Aliás, acho até recomendável, viu? Você bebeu muito, não pode dirigir. Falei que se não fosse incomodar, tudo bem, eu aceitaria. Mas a gente não ia aceitar. Olhei para Denise, ela sorriu, como se tivesse gostado do meu gesto. Para encurtar a conversa, fomos dormir bem tarde. E no fim, acho que não preciso nem acrescentar esse detalhe, né? Acabamos passando a noite juntos, eu e ela. Querem saber? Foi muito bom. Foi até melhor do que eu poderia imaginar. Olha, fazia tempo que eu não passava uma noite tão gostosa. Como a gente tinha ido dormir muito tarde, acabamos acordando tarde também. Para se ter uma ideia, passava das 10h30 quando fomos tomar café. E o detalhe é que tinha amanhecido um dia chuvoso. No fim, a gente acabou passando o domingo todo ali na casa do meu amigo. Nós 4. As mulheres prepararam o almoço, um arroz carreteiro com as sobras do churrasco do dia anterior, uma maionese, uma salada. E depois ainda ficamos ali curtindo um filme. Cada casal do seu cantinho, um grudado no outro. Olha, eu adorei, fazia, repito, muito tempo que eu não passava assim uma noite e um domingo tão gostoso. Tudo foi muito bom. Adorei tudo o que aconteceu. Depois, fui levá-la em casa e tomei o meu rumo. Naturalmente que a gente trocou o telefone, né, para manter contato. Só que desde o começo, confesso que fiquei meio preocupado. Porque ela mandou umas mensagens assim, como que eu vou dizer, meio fortes. Para se ter uma ideia, na segunda-feira, assim que acordei, fui conferir o celular e vi que tinha 5 mensagens. Todas dela. Bom, até aí tudo bem. Só que a última mensagem que ela enviou foi, digamos assim... Olha, é por isso que eu digo que fiquei meio assustado, porque eu tinha conhecido a mulher. E ela escreveu: não consegui nem dormir direito essa noite, de tanto que fiquei pensando em você. Adorei te conhecer. E ó, não estranhe se quando a gente se encontrar de novo, eu confessar que já estou apaixonado. Olha, não é por nada. É gostoso a gente saber que alguém tá gostando da gente, mas achei assim meio... Gostei, mas não gostei. Fiquei com medo. É como eu já disse, desde que eu tinha me separado, eu não pensava em me meter noutro relacionamento tão cedo. E convenhamos, né? Para a mulher me mandar aquele tipo de mensagem, era porque já estava prevendo o futuro. Imagine, tínhamos ficado juntos uma vez apenas e ela já estava dizendo que da vez seguinte, quando a gente se encontrasse, ela provavelmente já estaria apaixonada. Repito,
Foi bom ter ficado com ela. Foi gostoso demais. Era uma mulher bonita, cuidada, carinhosa. A gente tinha se entendido bem na cama, mas, sabe, se ela quisesse levar assim um relacionamento assim, não sei nem como falar, né? Antigamente chamava amizade colorida. Por mim, tudo bem. Agora, relacionamento sério estava fora de cogitação. O pior é que todas as mensagens que ela me mandava dava a entender que ela realmente estava levando tudo muito a sério. E por isso eu comecei a ficar assustado. A gente não se viu de novo na sexta-feira. No sábado, saímos para tomar alguma coisa e acabamos ficando juntos. Eu, inclusive, a levei para passar a noite comigo lá em casa. Ela já sabia que eu estava separado e morava sozinho. Até porque tínhamos conversado muito aquele dia lá na casa do Cid. No dia seguinte, eu a deixei no centro. Até porque, enfim, ela precisava voltar para casa. Aí depois contei pro Cid que ela tinha dormido comigo lá em casa. Sabe o que ele falou? Meu amigo, pelo que a Rafaela me falou, a Denise tá caidinha pra você. Não fala de outra coisa. É Henrique pra cá, Henrique pra lá. Mas você me diga, como é que você tá encarando isso? Olha, eu fui sincero com ele. Olha, Cid, eu tô curtindo ficar com ela, viu? Agora, posso ser sincero? Tô meio com medo, viu? Parece que ela tá levando tudo muito a sério. Ué, qual é o problema? Você não gostou dela? Gostei, claro que gostei. Mas não quero me prender a ninguém. Tô muito bem solteiro. Quero continuar assim. Ih, meu amigo. Então azedou a maionese, viu? Acho melhor você conversar com ela, porque, pelo que a Rafaela me falou, a mulher tá até fazendo planos pro futuro. Olha, eu devia ter feito exatamente isso. Conversado com ela. Sei lá, explicado a situação exatamente do jeito que era. Como, aliás, já tinha feito tantas vezes com outras mulheres de quem me aproximei. Mas eu não sei explicar o que acontecia. Ou de repente até sei. Sempre que eu tentava entrar no assunto, ela dava um jeito de falar de outra coisa, desconversava. Olha, a sensação que eu tinha é de que ela sabia o assunto que eu queria conversar. Quando vi, já fazia 1 mês que estávamos saindo. Nesse ponto, reconheço que errei. Ela, inclusive, já tinha se declarado para mim, confessado com todas as letras que estava apaixonado. Nessa hora, fiquei sem saber o que dizer e muito mais o que fazer. Puxa vida, por que não podia ser diferente? Por que ela não podia levar a situação numa boa, assim, do jeito que eu estava levando? Sem colocar sentimento na jogada? Sem transformar aquele lance gostoso que a gente tinha aí numa coisa séria? Quando vi que estava tomando um rumo perigoso, decidi que ia conversar com ela. Esclarecer tudo. Deixar bem claro que não queria me prender a ninguém. Se ela quisesse continuar me encontrando assim, de uma maneira assim, desinteressada, descompromissada, tudo bem. Caso contrário, juro que eu não queria iludi-la, não queria magoá-la. Aliás, nunca quis iludir ninguém. Nunca foi do meu caráter. Naquele sábado, eu a apanhei na saída do serviço e fomos até uma lanchonete. Ela naturalmente notou que eu estava meio quietão, sabe? Sabia o que eu tinha e olha, não imaginei que ela fosse reagir tão mal quando resolvi abrir a minha boca e falar. Juro que pensei que ela fosse receber
a minha fala com um pouco mais de maturidade. Embora, repito, sempre que eu tentava entrar no assunto, ela desconversava, ou seja, parece até que estava adivinhando. Estávamos ali, eu tinha pedido alguma coisa para a gente comer, e quando comecei a falar tudo que precisava ter dito sobre nós, a expressão dessa mulher foi se transformando. Ela começou a fazer aquela cara de choro, até que não conseguiu se controlar e desabou. Ali, perto de outras pessoas, outras mesas, todo mundo, mas chorou assim de um modo compulsivo. Não teve um que não olhou pra gente. Foi difícil fazê-la se acalmar. Depois de algum tempo, ainda soluçando, ela falou: "Você não pode fazer isso comigo, Henrique. Eu tô gostando de você. Você sabe que eu tô apaixonada." Olha que situação. Juro que, apesar de tudo, não imaginei que ela fosse reagir de um modo tão emocionado. Até porque, meu Deus, 1 mês e pouquinho. Eu nunca tinha falado nada de compromisso. Pelo contrário. Olha, eu nunca tinha dito uma palavra que pudesse fazer ela acreditar que eu estava a fim de me amarrar. Fiquei com a maior cara de tacho ali, na frente daquelas pessoas. A muito custo, a convenci a ir embora. Levei para casa, ela foi o trajeto todo em silêncio, fungando, sabe? Olha, a certa altura, pareceu até que ela estava maquinando alguma coisa. Fiquei até meio com medo. Quando encostei o carro na frente da casa dela, ela ainda fez uma outra tentativa. Sabe aquela coisa? Pensa melhor. Eu já estava esperando, mas estava preparado até para reagir também. Olha que momento complicado. Não imaginei que ela já tivesse tão envolvida. Por um instante, olha, eu cheguei a pensar até em reconsiderar, para me livrar daquele sufoco ali, porque, enfim, a deixei ali e tomei o rumo da minha casa. Apesar de tudo, sabe, quando peguei o meu caminho, me senti até mais leve, porque, apesar de tudo, tinha feito o que deveria ter feito já há muito tempo, né? Só que acredite quem quiser, juro que eu não esperava. Saí me sentindo mais leve, repito, com a certeza de que tinha tomado a melhor decisão, até que perto das 10:30 da noite, bateram à minha porta. Eu não costumo receber ninguém essa hora. Na verdade, dificilmente recebo visita. Fui lá, olhei pelo olho mágico, até para saber quem era, porque imagine, tarde da noite, a gente sempre pensa, né, que... E adivinha quem era? Era exatamente ela, a Denise. E de saída, quando abri a porta, até porque não ia deixar a mulher ali, né? Percebi que ela tinha bebido. Além do jeito dela, daquela fala meio enrolada, senti no seu hálito: "O que você está fazendo aqui essa hora? A gente precisa conversar. Você não pode terminar tudo comigo desse jeito." Sem alternativa, a deixei entrar. E olha, foi só naquele momento que eu me dei conta do tamanho da encrenca que eu tinha arranjado. Ela não estava aceitando um afastamento. Não se conformava. Tentou me abraçar, tentou me beijar, sabe? E sabendo que aquilo poderia desencadear, eu empurrava para o lado, me desvencilhava. Olha, foi uma cena que
Ainda bem que não foi filmado, porque deve ter sido deprimente. Por conta da minha rejeição, ela começou a me xingar. Chegou a me chamar de covarde. Sinceramente, não entendi muito bem o porquê do covarde, mas... Pelo jeito, quando a deixei em casa, em vez de entrar, ela saiu para beber em algum lugar. Aí chamou um carro de aplicativo e veio tentar uma reaproximação comigo. Olha, eu quase liguei pro Cid. Pedi que ele falasse com a mulher dele para ver se ela conseguia. E olha, eu devia ter feito isso. Devia. Só que você nunca quer incomodar, né? Pensa que vai conseguir o resultado sem incomodar os outros. Como eu também podia ter chamado um carro de aplicativo para ele ir embora. Mas... sei lá. Fiquei com medo de deixá-la sozinha naquele estado. Detalhe. Olha, até hoje, eu não sei como tudo aconteceu. Sabe, uma coisa assim, tão constrangedora. Olha, eu devia ter feito isso que eu falei, porque fiquei com medo de deixá-la sozinha. Chamei um carro de aplicativo. Eu não queria. Só que, na hora, fiquei com mais medo ainda. Quando chegou o carro, ela não queria entrar. Queria ficar ali em casa, passar a noite comigo. Não tinha como, ainda menos com ela naquelas condições. Ela chorando, sabe? E falando um monte de coisa. Não só coisas boas, ruins também. Como se o fato de eu ter decidido me afastar me tornasse uma pessoa ruim. E por conta disso, a gente entrou no meu carro. Até porque, repito, em vez de chamar aplicativo, até porque ela não ia querer entrar mesmo, aquele escândalo todo, resolvi levá-la no meu carro. Teve uma hora que eu quase perdi o controle. O pior, no entanto, ainda estava por vir. No meio do caminho, ela ali toda agitada e chorando, parei num sinal vermelho. Uma viatura da polícia emparedou do meu lado, justamente do lado em que ele estava. Ela deu uma olhada, assim, na direção da viatura. Depois olhou rapidamente para mim. Eu não tenho dúvida de que ela fez aquilo com a clara intenção de me ferrar. Do nada, bateu a cabeça contra o vidro e começou a chorar. A gesticular de um modo desesperado. Eu ainda perguntei: o que você está fazendo, Denise? Ficou louca? Aí mesmo foi que ela gritou mais alto. Ela devia ter tramado aquilo na cabeça dela. Assim que viu a viatura ali emparelhada com o meu carro, ela fez parecer que eu estava ali fazendo algum mal. E repito, tudo com a clara intenção de me ferrar. Os policiais assistiram a cena e o policial que estava no volante, ela gesticulando ali dentro do carro, gritando, como se estivesse pedindo socorro. Mandei eu parar, porque eu já tinha saído do sinal vermelho, mas estava em baixa velocidade. Ele desceu da viatura e foi lá conversar comigo. Foi na hora que eu me dei conta da arapuca em que tinha me metido. O cara mandou eu descer do carro, perguntou o que estava acontecendo. O outro policial já tinha descido também, aberto a porta do meu carro ao lado dela, e a vendo naquele estado, a fez descer também. Sabe quando tudo é tirado do contexto? Até eu explicar que não era nada daquilo que eles estavam pensando. O pior é que, naquela de bater a cabeça na janela, do vidro, ela sofreu um corte assim na cabeça, perto dos cílios, quando bateu a cabeça, de propósito, no vidro. Apesar de tudo,
Nunca imaginei, juro. Essa mulher começou a me acusar, como se eu realmente estivesse lhe fazendo algum mal. Meu Deus, eu só estava lhe dando uma carona. Não quis que ela fosse num carro de aplicativo com um desconhecido. Só estava levando a mulher para casa. Quis ajudar e me estrepei. Resultado, fui levado à delegacia, preso em flagrante. Pensa no estado em que eu fiquei. Tentei explicar a situação, mas ninguém acreditou em mim. E olha, se fosse eu, no lugar deles, vendo o que eles viram, do jeito, tudo assim, tirado do contexto, eu também acho que não acreditaria. Ainda implorei que a Denise falasse a verdade. Só que ela não fez. Pelo jeito, estava com a intenção de se vingar mesmo. Nunca imaginei que fosse passar por isso. Estou tendo de responder por um crime que não cometi. O pior é que parece que eu estou sozinha nessa parada. E quando eu digo que estou sozinho, é porque estou sozinho mesmo. Nem o Cid acreditou em mim. Sabe, ele acha que eu realmente bati na mulher. A Rafaela diz que se arrepende, até hoje, de ter nos apresentado. Até porque não imaginava que, enfim. O Cid, naturalmente, ficou do lado dela, da mulher, né? Embora não tenha dito isso com todas as letras, no fundo, me condena também. Quem se arrepende de ter conhecido aquela doida sou eu. Não sou nenhum monstro. Juro por Deus. Tudo que contei aqui aconteceu exatamente desse jeito. Eu espero um dia conseguir provar. O maior problema é que, pelo visto, a palavra de uma mulher vale muito mais que a de um homem, em casos assim, mesmo que ele esteja mentindo do jeito que está. Tudo foi tirado do contexto. E o pior é que ela não desmente aquela versão. Continua insistindo que eu lhe fiz algum mal, como se quisesse realmente me ferrar. Pior é que é minha palavra contra a dela, né? Eu repito, a dela parece bem mais pesada do que a minha. Olha, tem horas que eu me pergunto, meu Deus, só porque eu não quis continuar um relacionamento, não quis namorar, não ganhei. Será que essa pessoa tinha o direito de se vingar de mim desse jeito? Será que ela não percebe o tamanho da injustiça que está cometendo? Sabe, será que eu mereço passar pelo que eu estou passando? Olha, eu pergunto, mas não preciso nem responder. Porque eu não mereço. Juro por Deus, não mereço estar passando por isso. Sou inocente. Completamente inocente. O único problema é que ninguém acredita em mim. Simplesmente ninguém.